Ok, gravando 20 horas, 19 de agosto, reunião com a Iniciação Científica Júnior. Aí, pessoal, estou aqui na cidade americana acompanhando, acho que é a terceira já, edição da Copa Americanense de Foguetes. E, coincidentemente, tem uma equipe da Universidade Espacial Internacional. Tem uma pessoa do Canadá, tem uma dos Estados Unidos, que trabalha na NASA, tem um rapaz da Colômbia, tem um outro da Noruega e outro, acho que da Polônia. Então, uma Universidade Internacional do Espaço, fazendo um curso, acho que em São José dos Campos. E aí vieram para cá. Então, falaram um pouquinho, né, para os alunos do ensino médio e sexto ou nono ano que estão participando aqui da Copa Americanense de Foguetes. Sim, sim. Estou aqui num hotel, aqui, de Americana. Cheguei ontem, às 2h e pouco da manhã, tá? E vou embora amanhã. Porque segunda-feira começa a Copa Maranhense. Tem alguém do Maranhão aí? Levanta a mãozinha quem está no Maranhão aí. Maranhão. Pois é, amanhã. Segunda-feira. Segunda e terça. Copa Maranhense de Foguetes. O Romeu aqui falando muito bem, né? Isso aí foi muito interessante. O pessoal gostou muito de ouvir essas pessoas. Alguns estão fazendo mestrado, outros estão fazendo doutorado, tal, nessa Universidade Espacial Internacional. Tá? Porque eu sei que confusão que eu fiz, confusão. Eu acho que se eu deixasse para fazer essa reunião mais no final do mês, acho que tem um espaço muito grande entre a anterior e essa. Né? E, não sei. E aí, a próxima tá, né, entrega da circular, né, tarefas da circular, marcada para o, acho que dia 25, né? Entendeu? Então, queríamos saber quem já fez a tarefa 42. E 41 era assistir a apresentação do professor Alberto, né? Quanto à dinâmica do movimento balístico, incluindo a resistência do ar. Aliás, falando nisso, hoje a gente teve os lançamentos de foguetes sob um vento contrário muito forte, muito forte. Ele dava para ver direitinho a ação, então, da força de arrasto sobre os foguetes, porque alguns fugiram bastante da parábola, ou seja, sobem como se fosse uma parábola, mas depois eles são freados muito rapidamente, aí descem quase na vertical. Né? Porque, como Alberto falou, a força de arrasto é proporcional à velocidade, né? A velocidade do foguete, mais a do vento, contrário, a velocidade ficava muito alta, né? Interessa a velocidade relativa. Né? E isso freava consideravelmente alguns dos foguetes. E tinha uma trajetória bem longe de uma tradicional parábola, conforme ele mostrou, né? Aqui na apresentação. Que foi. A tarefa 41 era estudando a reação química entre o vinagre e o bicarbonato de sódio. Tá? E é uma atividade muito importante, uma vez que em breve vocês vão lançar foguetes com vinagre e bicarbonato, aqui pela iniciação, né? Quem participou aí da MOPFOG até já fez, mas talvez tenha feito assim, muito empiricamente, né? O ideal é que você faça um estudo mais aprofundado disso. Um item muito importante é que não sobre nenhum corpo de fundo. Isso é, quando você faz sua limonada e coloca açúcar demais, né, chega uma hora que fica saturado. E o açúcar fica lá no fundo do copo. Né? Não adianta você mexer, ele vai lá para baixo. Saturou, né? Isso se chama corpo de fundo. No copo não tem problema, ele vai lá para baixo. Você não vai fazer o copo voar mesmo, né? Mas o foguete, se você puser muito bicarbonato, ele não reage todo e sobra uma massa, uma pasta mesmo,
numa lateral do foguete, né? Claro, perto lá da boquinha dele, e às vezes bem na parte inferior dele. E isso desloca o centro de massa do foguete, tá? O qual tem que estar exatamente no eixo do foguete, tá? Então, não pode ter essa sobra. Tá? Mas falando em força de arrasto, hoje teve um professor que me contou algo que ele achava estranho, né? Porque ele estava usando foguete com garrafa descartável e ele estava colocando pressões cada vez maiores. E quando ele chegava em umas pressões e a distância do foguete ia aumentando, mais pressão, o foguete ia mais longe. Mais pressão, o foguete ia mais longe. E depois, mais pressão, o foguete começou a ir mais perto. Por quê, Miguel Perillo? Oi, professor. Por quê? Eu perguntei. Por que que depois de atingir um nível muito alto de pressão, ele começava a cair? O foguete começava a cair mais perto do que anteriormente. Relato de um professor, junto com seus Olha, alunos. eu acredito que seja, né, esse limite de pressão acabou sendo demais para o que a garrafa aguentava. Eu acredito que tenha funcionado como componente peso, talvez, como componente massa, que acabava diminuindo o alcance, por tão grande que seja a pressão. Ah, não, a garrafa não era deformada pelo excesso da pressão, entendeu? Então, não consigo entender, talvez algum escapamento dessa pressão em excesso. Não. Aí, Padre, por que que o professor observou que aumentando a pressão, depois de um certo momento, de um certo valor de pressão, o foguete parou de ir mais longe. Aí ele colocou menos pressão, aí o foguete foi um pouquinho mais longe. Por que, Padre? Porque exatamente eu não vou estar conseguindo achar a razão, mas eu acredito que seja tipo alguma coisa a ver. Aquele relatório que a gente fez para achar mais ou menos a função da distância em relação à pressão, eu acredito que tipo, ele só tenha mostrado uma parte e assim como foi falado pelo Alberto, depois ele não ia ser mais, depois de certa pressão, ele não ia ter mais um crescimento linear, ele ia começar a baixar e depois cair. Então ele ia ser, ele ia ter um ponto máximo de pressão que o foguete ia ter um X máximo mais distante. Mas o porquê disso eu não sei. O som picotou um pouquinho, Padre. Tá bom? Alguém pode me dizer por que que o foguete começou a ir mais perto, embora a pressão fosse maior? Maria Flor aqui levantou a mão. Fala, Maria Flor. Bom, eu acredito que seja por conta da força de arrasto, no caso. Quanto mais pressão você coloca no seu foguete, maior é a velocidade com que ele sai da base, e quanto mais a gente aumenta essa velocidade, eu acho que mais a força de arrasto acaba agindo sobre o nosso foguete e acaba desacelerando ele. Se eu não me engano, isso até está na circular que o senhor mandou, na circular 14, o senhor fala sobre isso quando o senhor pede o relatório da tarefa 41. E aí, vocês todos aí, vamos dar uma salva de palmas aqui para Maria Flor. Todo mundo, vai. Todo mundo batendo palma aí. Quero ver batendo palma. Aí, Maria, cara, todo mundo. Batendo palma Obrigada. para ela. Batendo palma. Tá? Muito bem. Sim, lembre-se que a força de arrasto depende da velocidade, né? Então, chega uma hora que a velocidade fica tão grande, devido à pressão, que a força de arrasto, né, freou o foguete. Ou seja, a pressão excedente não venceu, digamos, entre aspas, né, a força de arrasto. A força de arrasto predominou, né? E com isso, aí o professor é esperto, né? Ele reduziu um pouco a pressão, e o foguete voltou
um pouco mais longe. Ou seja, nem sempre maior velocidade significa maior distância, né? Ou maior pressão, maior distância. Tá? Falando nisso, olha aí, informação de primeira mão para vocês. O recorde de foguete de vinagre de carbonato estava com o Henrique Duarte, 363 metros. E hoje eu medi, juntamente com o Edivaldo, o organizador aqui da Amerifog, a distância que voou um foguete de vinagre de carbonato contra o vento, e a distância foi de 375 metros e meio. 375,5 metros. Esse é o novo recorde do vinagre de carbonato de sódio. Contra o vento, ainda por cima, tá? Contra o vento. Né? Mas é um aluno que tem testado há muito tempo. Né? Muito tempo. O foguete dele era perfeito em termos de aerodinâmica e levíssimo. A componente de massa mínima. Né? Mas de tal forma que a estabilidade ainda fosse perto de 1. Tá? Leve significa que o centro de massa não está lá na pontinha do foguete, está mais perto do meio do foguete. E o centro de pressão, o foguete era bem aerodinâmico, o centro de pressão estava perto das empenas. Mas essa separação era ligeiramente, aproximadamente igual ao diâmetro do foguete, de garrafa PET retornável de 1,5 litro. 375 metros, mais meio metro. Tá? Aí vamos ver se vocês vão conseguir quebrar esse recorde, hein? Está ficando cada vez mais difícil quebrar o recorde, está indo cada vez mais longe, né? E olha só, vinagre dentro da camisinha, entendeu? E bicarbonato ali dentro. Tudo bem que eles aqueceram o vinagre por cerca de 20 minutos. Tá? A regra não proíbe, tem várias pessoas aquecendo, entendeu? O que acontece quando a gente aquece o vinagre, pessoal? Romeu, o que acontece quando a gente aquece o vinagre? Eu já vi um artigo, acho que foi até da tarefa 39, se eu não me engano, que não aumenta a pressão que chega, mas acelera a velocidade da reação, se eu não me engano. Então, ao invés de ter que esperar um tempão para o vinagre e para o bicarbonato reagirem, reage um pouco mais rápido. Eu também tenho uma dúvida, professor. Posso perguntar agora? Não, porque precisamos esclarecer aí a sua... sim, se você aquece, essas moléculas estão mais agitadas e facilita a interação entre o bicarbonato e o vinagre, né? Mas ao aquecer e uma panela de boca larga, que tem uma área, né, do líquido grande, e você não é fervendo, mas aquece por 20 minutos, me disseram. Se você está aquecendo um líquido, não está havendo evaporação, né? Nesse processo pode ser que não sei, tá? Teria que fazer um teste ou ver com o professor de química. E o ácido acético não evapore mais rápido que o restante do líquido contido na garrafa de vinagre, entendeu? O ácido lá é 4%. Mas se você aquece e evapora um pouco, e se esse pouco não é do ácido acético, você aumenta a concentração, né? E a gente tem um vinagre, de repente, uma concentração maior de ácido acético, né? Então, tem esses dois fatores. Fala, Romeu, o que você queria perguntar? O professor, eu estava com uma ideia aqui, que como é meio difícil colocar o vinagre dentro do balão ali na hora na Mobfog, eu posso já levar para a Mobfog o foguete, um balão de vinagre e o bicarbonato dentro da garrafa, ou tem que fazer lá na hora?
Tem algum problema de ser antes? O lá na hora quer dizer o seguinte: você deve colocar o vinagre ou dentro do balãozinho, preservativo, ou no reservatório da própria base, fora da raia, antes de entrar no local de lançamento. E, inclusive, bicarbonato já pode estar dentro do foguete também. O foguete só não está vedado. Se por acaso houver alguma reação ali, vai sair tudo, né, do foguete. Tá? Em geral, não tem nenhum problema e as duas substâncias continuam ali dentro do foguete. Aí, nessa situação, é que você se dirige ao local de lançamento. Aí, uma vez que você chegou lá no sua raia, entendeu? Prepara-se para fixar a base no chão, e aí sim você estoura lá o balãozinho e faz a reação. Mas carregar o foguete tem que ser fora da raia. Tanto é que lá na jornada de foguete, a gente fez agora fila para entrar nas raias. E só entra na raia quando passa por um porteiro. E o porteiro é aquele que pergunta: cadê o vinagre? Está dentro do foguete. Cadê o bicarbonato? Está dentro do foguete. Cadê a estaca? Cadê o martelo? Cadê a cordinha? Entendeu? Está tudo pronto. Só falta pressurizar? Sim. Aí vai para a raia. Tá? Entendido? Entendi. Então, posso colocar, se eu quiser, aqui em Porto Velho, onde eu moro, e colocar... Aí, claro, não vou deixar o vinagre e o bicarbonato dentro do foguete junto, dentro do avião, né? Mas eu posso colocar em qualquer canto do planeta que eu quiser e chegar lá pronto. Não. Isso não. Você tem que pegar o nosso vinagre e o nosso bicarbonato. Você pode então... fazer assim que chega, né, lá no horário, né? Entendeu? Você já prepara isso, entendeu? Sei lá, 3h30, as pessoas já descem para tomar o cafezinho. Aí você já prepara o seu foguete. 4 horas libera as raias para lançamento. Aí você já dá aquele foguete preparadinho, entendeu? Rafael Bolsonelli. Oi, professor, boa noite. Eu tenho uma dúvida. Tem alguma marca específica de vinagre e de bicarbonato que é mais utilizada? Ou pode ser qualquer um? Não tem uma marca, não, entendeu? E acho que estamos distribuindo lá o vinagre de maçã, se eu não me engano, da marca Peixe. A partir do ano que vem, a gente vai colocar no edital algumas marcas que a gente vai comprar. Ou uma delas a gente vai comprar. Não adianta falar, eu vou comprar só vinagre de maçã. Chega no dia que eu preciso comprar, não tem. Então, eu vou colocar no edital. A gente vai comprar ou isso, ou isso, ou isso, ou isso. Será que o professor saiu da reunião? Acho que aparentemente ele saiu sim.
apareceu para mim que outra pessoa é o anfitrião, então provavelmente ele deve ter saído, cara. É, o professor saiu, agora eu sou o anfitrião. Alguém conseguiu fazer a tarefa 42, eu acho? Não, a última tarefa eu não fiz. Eu Cara, comecei a tentei fazer, só não fazer, passei eu por coisa. fiz. Eu até fiz, só que eu não sei se tá certo. Eu Eu achei fiz os assim resultados pra muito escrever. baixos. Eu ainda não terminei, Eu não. também comecei a Tô fazer. fazendo. Eu fui para Eu fiz Mobfog, ontem. Mobfog não, na jornada. E acabei pegando algumas dicas lá, então já ajudou. Será que ainda tá gravando? Tá. Ah, A gente no YouTube. Voltei. Caiu a internet aqui do hotel, tá? Tá dando risada, né, Romeu? Gosta de ver a desgraça alheia, né? Engraçadinho. Para quem que eu estava perguntando? Para a Maressa. Cadê você, Maressa? Tá aqui, professor? E aí, conseguiu fazer a tarefa 41? Não, ainda não. Ok. Já viu algum vídeo? Não. Eu não tive tempo essa última semana. Tarefa 41 é para começar, não é assistir, acho que 3 vídeos que eu dei sobre estequiometria, talvez, sobre a reação química, né? E pesquisar Isso e mesmo. achar mais um, pelo menos, e compartilhar no grupo, né? Com os coleguinhas. Além daqueles 3 que estão na circular, achei esse. Achei muito legal. Compartilha. E não vale compartilhar o mesmo, hein? Não vale compartilhar o mesmo. Fala. licença, eu tenho uma dúvida. Sobre os vídeos, quando eu estava pesquisando mais vídeos, eu achei o vídeo sobre estequiometria da turma do ano passado. Ele vale como outro vídeo ou não? Porque eu achei muito bom, assim. Se você gostou dele, achou ele legal, você compartilha, ué. Entendeu? Certinho. Obrigada. Pode compartilhar a partir de hoje ou tem que esperar a quinta-feira? Não, né? Pode compartilhar. Não, é a partir de agora, pode ir compartilhando, entendeu? Porque aí Certinho. vocês têm mais opções de mais vídeos, né, de pessoas que estudaram e fizeram experimentos sobre essa reação química. Só que precisa tomar muito cuidado, né? Porque muitas, por exemplo, do ano passado, se não me engano, foi uma aula que a Gabriela deu sobre estequiometria. E, em geral, isso é feito com os recipientes, né, contendo lá o vinagre, o bicarbonato, eles colocam dentro do ovo e mede-se o gás gerado, aquela coisa toda. Isso em situação em que os recipientes estão entendeu? E um recipiente lacrado, fechado, dentro do qual já tem ar na temperatura ambiente, entendeu? Então, a realidade para nós é mais complexa do que o simples estudo da estequiometria, tá? Por isso a experimentação é muito importante. Não sei se tem como, teoricamente, se descobrir qual é a melhor combinação de volume de vinagre e massa de bicarbonato de sódio, para obter a maior pressão, entendeu? Alguém já assistiu algum vídeo, pelo menos, para começar a fazer cedo as coisas, né? Fala, Rosena. Boa noite, professor. O senhor consegue me ouvir? Sim. Quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu me lembrei de uma das atividades anteriores, que a gente teve que ler um artigo escrito por uma graduanda e um professor doutorado, que eles fizeram sobre a pressão máxima que aguenta um foguete, né? E nesse artigo, eles falaram que eles provaram experimentalmente, e também eu já tinha visto outro artigo de outro professor,
que falava que a equação de Clausius-Clapeyron, né, aquele PV igual a NRT, ela só é acurácia, assim, só para até 80 PSI, por volta de 80 PSI. Então, eles recomendam no artigo que use a equação corrigida de Van der Waals, que é para gases não nobres. Daí, só que o senhor acha que a gente deveria continuar usando a equação de Clausius-Clapeyron? Ou... Primeiro, compartilhe isso daí com os colegas todos, entendeu? Tudo que vocês acham que é interessante, né? E pertinente àquele tópico ali da pesquisa, daquela tarefa, compartilha. De repente, mesmo não sendo um vídeo, Luciano, mas é um artigo, né? Também pode compartilhar, e é válido, entendeu? É o que eu estou alertando para vocês. A maioria aqui, se estudou alguma coisa de química, né? Estudou a lei dos gases ideais, que é a lei do Clapeyron aí, entendeu? Que tem uma validade, então, como você mencionou, restrita, não é? Por isso, você tem que ir para situações um pouco mais realistas, que talvez sejam mais complexas. Mas é o caso que vocês precisam ler, entendeu? Então, manda no grupo, eu quero dar uma olhada nesse artigo, entendeu? Alguém aqui comentou que também leu o artigo. Deixa eu abrir o chat aqui, né? Aí, aqui, foi o Romeu, falou, também vi, é bem interessante aquele artigo, lembrei disso também, falou o Romeu, né? Foi, Manuel, que negócio, gente, e essa gravação? Ué, estamos gravando, tá? Caiu, mas voltou gravando aqui. E aí, o padre está perguntando, como é o nome do homem da fórmula dos gases não nobres? Não sei, se alguém souber, fala para o padre aí, né? Van der Waals, está escrito aqui, você não escreveu aí, tá? Muito bem. Quem já achou algum vídeo interessante, já compartilhou, está pensando em compartilhar com os coleguinhas, fala aí conosco. Você está perguntando aqui, espera aí, o Ian e o Luiz. Quanta pressão eles colocaram? Não me lembro. Mas eles vão lançar novamente amanhã, entendeu? E aí eu vou procurar perguntar, tá? E o Romeu está perguntando, acho que seria interessante colocar uma observação em nosso relatório, as equações do artigo, sobre as equações. Sim, claro, pode colocar. E a Tavares está com a mãozinha levantada. Fala aí, Ian. Boa noite, professor. Antes do senhor desconectar, você estava falando que na jornada de foguetes iriam comprar vinagre de maçã. Qual é a diferença para o vinagre de álcool e qual é o mais eficiente? Então, não temos nenhuma confirmação experimental. O Patrick até fez alguns testes em laboratório para ver qual gerava mais gás, entendeu? Mas teria que repetir muitas vezes os experimentos, para ter certeza. E em uma ou duas baterias de experimentos que ele fez, ele considerou não conclusivo, tá? E as pessoas estão usando vinagre de todas as marcas e sabores. Se alguns dos sabores, né, tivessem um desempenho muito melhor, pessoas que estão usando aquela marca se sobressairiam de todo mundo facilmente. Então, se há uma marca ou sabor que contribua, né, pode ser que contribua muito pouco, mas daí o fato de usar o vinagre, mas se você fizer um foguete pesado ou não aerodinâmico, a vantagem de estar usando vinagre especial, né? Um bom vinagre, digamos assim, um excelente foguete, né? Uma boa base. E aí sim, se
eu tiver um vinagre de alguma vantagem, aí esse vinagre vai te dando vantagem, né? Mas o primeiro passo é você ter um bom foguete, né? E nem sempre isso se observa. Então, hoje aqui, eu passei, tinha uma feirinha assim, né? Eu vi lá 20 equipes, né? Aí tem de todos os níveis, né? Foguete muito bem construído, foguete muito mal feito, né? Conforme a experiência da equipe, né? Ah, já fiz N testes, sei que o foguete tem que estar lisinho, né? Não adianta ponta cônica, por exemplo, que foi hoje. Ponta não era cônica, era parabólica, entendeu? Né? E isso até o OpenRocket mostra para a gente, né? E a ponta cônica não dá vantagem, é desvantagem, inclusive, né? Fala, Luiz Felipe. Boa noite, professor. Eu estava falando com a minha monitora, acho que em maio, sobre essa questão esqueci o nome, da reação entre bicarbonato e vinagre. E ela tinha me falado na época que não era muito adequado utilizar a equação de Clapeyron, por causa que altas pressões a reação não iria agir da mesma forma que é observado. Aí, agora que citaram sobre a equação de Van der Waals, eu lembro que eu tinha visto, acho que foi no mesmo documento, no mesmo artigo que tinha pedido no artigo anterior para a gente analisar em qual pressão o foguete explodia. Eles faziam essa observação utilizando a equação de Clapeyron e de Van der Waals. Aí eu queria saber se, por exemplo, a gente poderia tentar utilizar de Van der Waals para conseguir como posso falar, um resultado mais adequado para o nosso tipo de foguete. E eu acho que ele caiu. De novo. Ô, Luiz, você voltou. Ficou congelado o tempo. Ou sou eu que estou ficando congelado? Você tinha caído. A minha pergunta era se daria para usar a equação de Clapeyron, não, a de Van der Waals, no lugar da Clapeyron, para a gente estudar a reação do bicarbonato com o vinagre. Eu acho que ele caiu de novo. Hoje a internet dele tá boa. Talvez esteja travando o que a gente fala para o professor também. Aí o professor demora a responder. Eu não ouvi o final da fala do Luiz Felipe, e vocês estavam todos congeladinhos aqui. Eu acho que é a minha internet que está ruim mesmo, pessoal. Tá? Então, mas aí fica o alerta que usar Clapeyron, você é induzido ao erro. Funciona em situações de reações comuns. Então, você vai gerar um gás que tem que se juntar ao outro e vai aumentar a pressão ainda mais. Entendeu? Diferente de você fazer uma reunião onde todo o gás gerado vai ocupar um outro espaço vazio de qualquer outro gás. Entendeu? Mas para nós, não. A gente já tem um gás, que é o ar. Né? Então, o gás gerado vai se juntar com esse outro gás que já está lá. Entendeu? Então, ou seja, a coisa não é simples. Né? Por isso, testes, muito importante, né? Talvez a resolução disso seja só empiricamente. Ou seja, por experimentações. Né? Você pode tentar fazer isso na forma estática, entendeu? Estático significa em laboratório, controladinho. Né?
põe a reação para ocorrer numa garrafa, né? Associa o manômetro e observa isso numa certa distância, claro, né? E vai anotando os dados que você está colocando e a pressão obtida. Sempre a mesma garrafa, né? Varia um parâmetro cada vez. E com isso você vai observando a pressão gerada. Mas ainda assim você teria que estar agitando a garrafa para forçar a mistura do vinagre e bicarbonato, entendeu? Teria que ser numa mesa que você pudesse vibrar ela à distância, é claro, né? Não vai estourar na tua cabeça, né? Entendeu? Percebe que o conhecimento em detalhe dessa reação química dentro do foguete é um pouquinho complexo, por isso precisa ler tudo que aparece, né, disponível, né, na internet, seja na forma de vídeos ou de artigos, para que vocês tenham pleno conhecimento da problemática, da complexidade, né, se encontrar as quantidades ideais de vinagre e bicarbonato. Tá? Pedro Covolo, mas mesmo com a equação de Van der Waals, não teria uma precisão não tão ideal, devido ao fato de utilizar constantes muito precisas, como dependentes dos gases, incluindo o ar atmosférico, e o número de mols utilizado. Ou seja, talvez também ela também não te dê resultados, né, precisos. Ou seja, a teoria não reproduz a experimentação, né? Aí o Romeu aqui, sim, o artigo também cita isso. Existem várias equações que foram utilizadas no artigo para diferentes intervalos de pressão, tá vendo? Né? Então é isso. 20h37, pessoal. Estou olhando o relógio aqui. Gabriele acabou de chegar, é isso? Gabriele. Oi. Olá, professor. Olá. Você estava aí o tempo todo? Estava. Eu acho que muito só bem. pode ter caído temporariamente, mas eu estava aqui desde o início da Sim. reunião. Sim. Olha, o Pedro Covolo perguntou, quem assistiu Oppenheimer vai lembrar. Eu assisti quinta-feira passada, entendeu? E eles repetem 2 vezes essa frase aqui. Ó. A teoria só te leva até certo ponto. Exatamente. Bem lembrado, Pedro. A teoria só te leva a certo ponto. O filme Oppenheimer é sobre a história do projeto Manhattan, que finalizou com a construção das bombas atômicas. Depois continuou com a construção da bomba de hidrogênio, né? Então, havia teorias, né? Mas a teoria só te levava até certo ponto, né? Então, a teoria até certo ponto, mas você tinha que fazer experimentos. E no experimento é que você ia descobrindo mais coisas, entendeu? É isso que eles falaram, né? Então, o próprio Oppenheimer falou isso no começo do filme. E me parece que jamais no final do filme, um outro cientista falou isso de volta para ele. Foi o contrário disso, mas acho que foi nessa ordem, né? Quem já assistiu o filme Oppenheimer, levanta o braço aí, ou a mão amarela. Aí, várias mãozinhas amarelas, a minha também, tá? Ok. Bastante gente. É um filme, assim, ligeiramente complexo, né? Tem muitos personagens, né? E você percebeu que no começo o Oppenheimer falava sobre as estrelas, né? E ele e um outro pesquisador previram a existência das estrelas de nêutron, tá? Que depois foram descobertas, entendeu? Por acaso. E nunca se imaginou que se observaria uma estrela de nêutron, porque elas seriam minúsculas assim, 30 quilômetros de diâmetro. Não emitiriam luz, e isso seria uma pedrinha perdida no espaço, né?
mas foram observadas. Né? Fala, Romeu. Ah, esqueci de abaixar a mão aqui, mas eu já tinha assistido. Eu levantei a mão porque eu já tinha assistido o filme. Sim. Ah, o Gustavo falou, infelizmente não passou na minha cidade. Barbie pegou todas as sessões. Quem assistiu Barbie? Levanta o braço aí. Quem assistiu Barbie? Levanta a mãozinha amarela. A Gabriela assistiu Barbie. Né, Gabriela? O Luga também. O Ian, Assisti. né, Ian? A minha esposa assistiu Barbie, a minha esposa. Eu não tive tempo ainda. Tá. Ok. A Valentina falou, queria ter assistido. O Valentina, a Barbie ou o Oppenheimer? Eu queria ter assistido o Oppenheimer, porque eu estava vendo um documentário sobre a criação da bomba atômica e eu vi que começou com o Heisenberg, né, com as equações. E aí eu queria saber mais, mas eu não assisti. Mas eu vou assistir quando for para Sim, TV. Heisenberg é citado. Heisenberg é citado, né? Tem um canal de um professor que ele fala sobre mecânica quântica, entendeu? Assim, de uma forma popular, digamos assim, né? Mas ele vai dando a história da mecânica quântica, entendeu? E aí tem o Einstein lá também, no filme, etc. Né? Eu esqueci o nome do canal. O professor, acho que é Joel, se eu não me engano. É ele, e ele faz o papel de um aluno dele também, entendeu? Também, muito engraçadinho. Vale a pena ver. Né? Ok, então, quem puder. Por enquanto só está no cinema, né? Acho que no futuro breve vai estar aí Netflix, ou Amazon, etc. E o Pedro está falando o quê? Que Heisenberg estava mais à frente do que os americanos. Né? Entretanto, ele não havia considerado usar uma cápsula de bário para não explodir a bomba a qualquer momento. Se não fosse por isso, o mundo seria completamente... Sim, se o Hitler tivesse... A Heisenberg era alemão. Se o Hitler tivesse de posse das bombas atômicas, ele iria usá-la em todos os lugares, sem dúvida nenhuma. Se ele tivesse tido tempo para construir os mísseis, né, com mais precisão, meu amigo, ele ia colocar as bombas atômicas nos mísseis, assim como se faz atualmente, né? Só que, por enquanto, atualmente, a gente não tem nenhum doido. Ou tem, mas ainda não se revelou. Mas o Hitler era o doido revelado, né? E ele não iria hesitar em usar bombas atômicas, entendeu? E mísseis. E aí o mundo seria bem diferente. Se é que ele existisse mundo, né? Porque vocês que viram o filme, mas que não viu, fique atento, porque eles não têm certeza que quando eles explodirem a bomba, a reação em cadeia que ocorre dentro da bomba não se espalharia para a atmosfera do planeta todo. E, com isso, o planeta todo explodiria. Aí tem uma conversa entre o Oppenheimer... Estou estragando o filme aqui da Valentina que assistir, né? Mas é para você ficar atenta, Valentina, nessa parte, entendeu? Que o general pergunta para ele, mas e aí? Aí o Oppenheimer fala, minha internet está ruim. É quase zero. Entendeu? Mas vamos ter certeza daqui a, sei lá, meia hora que isso vai explodir. Entendeu? E realmente foi uma atitude arriscada da parte deles, porque eles não sabiam se a reação em cadeia iniciada na bomba iria se expandir para a atmosfera. Tá?
E com isso, adeus, mundo. Né? Entendeu? Daí aquela frase de novo, né? A teoria te leva até certo ponto. Né? Ok. Romeu, fala. Então, professor, boa noite. Eu não sei quem comentou aqui no chat, né, que se o Hitler tivesse de posse das bombas atômicas, se o Heisenberg tivesse tido a ideia, né, de colocar a cápsula de bário para não explodir a qualquer momento a bomba, talvez fosse algo semelhante ao V2, porque o V2, os alemães tinham a melhor tecnologia de foguete, isso aí é óbvio, né, durante a Segunda Guerra Mundial, eles tinham a melhor tecnologia de foguete, né? Tanto é que foi o primeiro país a chegar no espaço, atravessar a linha de Kármán, né? Que é 100 quilômetros. O primeiro país a chegar ao espaço oficialmente foi a Alemanha. Só que a Alemanha já estava tão afundada na lama, já estava tão perto da derrota, que o V2 fez pouca diferença. Claro que matou, né? Milhares de pessoas na Inglaterra, mas foi aquilo. O V2 matou mais trabalhadores do que pessoas com a arma propriamente, né? Foi a única arma até hoje que matou mais pessoas que trabalharam com a arma construindo do que com a arma diretamente, né? Com a explosão da bomba. Então, talvez a Alemanha tivesse a tecnologia, mas não tivesse os recursos ali. Não tivesse uma mina de urânio, de plutônio, alguma coisa assim, não tivesse recursos para construir um reator nuclear, alguma coisa assim, talvez, mesmo com a tecnologia, não fizesse diferença. Sim. Então, pessoal, aí ficamos falando que se a Alemanha tivesse, né, domínio da tecnologia que temos hoje, o mundo seria diferente. Mas hoje nós temos o domínio dessas tecnologias, dos mísseis, dos foguetes, das bombas atômicas e das bombas de hidrogênio. Basta surgir um outro Hitler, loucão, fazendo uso de tudo isso. E adeus mundo, né? Literalmente, adeus mundo, né? Mas quem for ver o filme, fique atento, que um dos cientistas insiste que não se faça a bomba atômica, mas que se faça a bomba de hidrogênio. Ele insiste o tempo todo com o Oppenheimer, né? Em alguns 3 ou 4 vezes ele fala sobre isso, entendeu? Porque a bomba atômica seria uma coisa altamente destrutiva, como eles nem imaginavam, etc. Mas esse outro cientista sabia que uma bomba de hidrogênio seria seria 1000 vezes mais poderosa. Enquanto a bomba de hidrogênio, eles falavam de quilotons de TNT, ou seja, de milhares de toneladas de TNT, ou seja, a bomba atômica era equivalente a milhares de toneladas de dinamite, TNT. E aí esse cientista, ele tinha um sotaque russo estranho assim, bem grandão. Não. Ele fala, não, mas a bomba de hidrogênio são coisas de megatons, milhões de toneladas de TNT. Aí alguém, acho que alguém pergunta, mas como é que você vai detonar? Explodindo uma bomba atômica. O estopim, a espoleta para uma bomba de hidrogênio é uma bomba atômica. Porque aí você tem temperaturas igual a do interior das estrelas, onde ocorre a fusão de hidrogênio, né? Entendeu? E você libera toda essa energia que o Sol libera, né? Entendeu? Na época não se fez isso, né? Mas hoje se tem a bomba de hidrogênio. Tá? Fala, Romeu. É um negócio muito doido, né, professor? Porque a bomba de fusão, ela é tão mais potente que a bomba de fissão, que a bomba de fissão é só ali para ativar. E a bomba de fissão precisa de uma bomba comum para juntar a massa crítica, porque os blocos separados da bomba de fissão não têm a massa crítica para dar reação em cadeia. Aí precisa
de um explosivo comum para juntar e dar a massa crítica. Ou seja, precisa de uma bomba comum para ativar a bomba de fissão, para ativar a bomba de fusão. A bomba de fusão é um negócio absurdo de potente. Exatamente. Não se usou nenhuma vez até agora. Alguém quer comentar alguma coisa a mais? A gente vai terminar mais cedo a reunião de hoje. Você não? Quer falar alguma coisa? Professor, sobre a tarefa 41, antes de acabar a reunião, eu queria comentar com você e com o pessoal uma ideia que eu tive, né, para a gente trabalhar durante essa semana. Porque eu estava revisando aqui esse artigo que eu estava comentando, acho que chegaram a mandar já no grupo. E eles comentam sobre a equação de Clapeyron funcionar até 60 PSI, né, e a de Van der Waals funcionar até depois de 140 PSI. Daí eu estava pensando que para fazer essa medição da quantidade certa de bicarbonato e ácido acético que precisa usar, talvez a gente possa usar a equação de Van der Waals, já que eu acho que na circular perde para 120 PSI, né, ou é 110 PSI. Então a gente usa a equação de Van der Waals para descobrir o número de mols de gás e CO2, né, usando os fatores de correção para o CO2. E depois tem que levar em consideração também o volume de água gerado pela solução entre o ácido acético e o vinagre. E também o volume de não reagentes presentes no vinagre, né? E aí depois, para conseguir uma maior... para dar mais certo, eu acho que pode usar a compressibilidade da água para ver o volume que vai estar disponível na garrafa para o gás carbônico expandir, né? Mas eu ainda não coloquei isso no papel para ver se as equações vão funcionar, né? Mas eu acho que talvez funcione. O que você acha? Acho que o professor saiu de novo. Travou. Ele desconectou de novo. Eita. Mas o que vocês acham também? Porque a ideia seria usar a equação de Clapeyron para calcular o número de mols de CO2, mas também usar a compressibilidade da água para o volume de vinagre que não reage e também para a água formada, para poder descobrir o volume que vai estar disponível dentro da garrafa para o CO2 expandir. Porque daí a gente pode subtrair do volume da garrafa o volume de água e aí usar esse volume para calcular a pressão que a gente quer, né, que eu acho que é 110, não lembro, 110 PSI, e encontrar o número de mols de CO2 formados, né? Aí, a partir do número de mol, dá para jogar na equação de balanceamento químico, na estequiometria, achar o número mol de ácido acético e bicarbonato de sódio. Daí, talvez fique mais acurado. O que vocês acham? Boa ideia. Porque é o que aquele artigo fala, né? Que acima de 60 PSI, a equação de Clapeyron já não começa a ser muito precisa, porque a equação de Clapeyron não é à toa que é chamada equação dos gases ideais, né? Porque quanto mais rarefeito o gás, mais se aproxima de Clapeyron. Então, com pressão muito alta, o gás já não é mais rarefeito. Então, realmente, eu vou citar no meu relatório da tarefa 41, vou pegar o artigo de novo para ler e vou citar essas equações, também vou fazer um cálculo ali com essa equação de Van der Waals.
Isso aí. O Pedro Covol estava falando, né? Os fatores de correção naquela equação de Van der Waals, pelo que eu me lembro, eles estão relacionados ao gás formado, né? E aí, no caso, é o gás carbônico, CO2. E aí, essas informações da constante de correção dos Van der Waals a gente acha na internet, assim. É experimental, né? Mas eu acho que tem na internet solto. Boa ideia, boa ideia. Aí, se tu conseguir achar na internet é o coeficiente, né? Não lembro direito lá da equação, mas eu vou ler o artigo de novo. Tu manda no grupo lá do WhatsApp, que aí acho que seria interessante a gente colocar no relatório da tarefa 41 essa outra equação. Gente, o professor Canali informou que a reunião acabou, que ele não está conseguindo voltar, a internet dele está muito ruim. Então, boa noite, falou para vocês, é isso. Valeu, então. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite, galera. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até a próxima reunião. E tomara que na próxima reunião a internet do professor já esteja melhor, né? Porque hoje foi complicado. Sim. Pô, depender de internet de hotel é tenso, velho. Ainda mais um monte de gente usando lá em Barra do Piraí também. É muito complicado, porque é um monte de gente na mesma rede. É uma eternidade para carregar o negócio. Para carregar a página do Google demora. Nossa. Pedro, tu consegue me definir como host? É o Pedro que está como host? Acho que é, né? O Pedro. Pedro É. Ataque. Isso. E aí, se eu conseguir encerrar a gravação, eu encerro. Que ainda está gravando, né? Mas é isso. Boa noite. Até a próxima reunião. Boa noite, Romeu. Boa noite para você também, Matheus. Boa noite. Pedro, tá aí?